Hoje, atendendo a pedido de um monte de gente, a gente está aqui voltando ao tema da obesidade infantil. Um tema importante, já é uma preocupação aí se transformando num problema de saúde pública, né? Como é que a gente define, então, a obesidade? É um tema interessante, né? A medicina não é uma ciência exata, mas ela se baseia na matemática para muitas das suas definições, principalmente para definir o que é doente e o que é saudável. E a gente sabe que são definições, de certo modo, artificiais, porque, por exemplo, né, eu defino que uma pessoa é obesa baseada no seu índice de massa corpórea. É um cálculo que leva em consideração a altura e o peso da criança, assim como também no adulto. Uhum. Enquanto no adulto, de uma maneira geral, a gente fala em um IMC de um valor específico, na criança a gente não pode fazer isso, porque a criança é um ser em desenvolvimento. Então, na verdade, baseado em levantamentos estatísticos, você cria uma distribuição populacional onde você tem a maioria da população se encaixando dentro de um perfil e aquelas pessoas que excedem esse perfil são consideradas doentes. Uhum. Então, hoje em dia, por exemplo, no que diz respeito à pediatria, você faz um gráfico, como existem gráficos de crescimento e desenvolvimento, são de largo conhecimento da população. A gente, quando vai num posto de saúde, vacina os nossos filhos, recebe um cartão onde tem um gráfico de crescimento e desenvolvimento, que mostra uma curva padrão de crescimento, levando em consideração o peso e a estatura. No caso do índice de massa corpórea, também existe uma curva em tudo similar a essas outras duas curvas. E que vai variando o valor de acordo com a faixa etária. Uhum. Há uma distribuição, né, levando-se em consideração 100% da população, existe um peso médio da população, chamado percentil 50, existe um percentil 95, acima do qual se caracteriza a obesidade. Então, a definição de obesidade na verdade, uma definição matemática, né? É criança que, na sua idade, quando colocado o seu índice de massa corpórea na curva de desenvolvimento, você tem um valor que extrapola o percentil 95%. Uhum. Mas existe também a questão do sobrepeso, que é aquela criança que extrapola o percentil 85%. Uhum. Agora eu queria fazer um pequeno comentário. Embora a gente matematicamente pareça ter um muro que divide o sobrepeso da obesidade, do ponto de vista fisiológico, isso não é verdade. Hoje em dia, o conhecimento é de que o sobrepeso é a pré-obesidade, né? Como várias doenças, você tem o diabetes e o pré-diabetes, né? O sobrepeso é a pré-obesidade. Então, o sobrepeso é a faixa onde os pais têm que começar a se preocupar com o peso da criança. Uhum. Porque senão a gente cria a falsa ideia de que o sobrepeso não é obesidade, então não é doença, então eu não tenho nada que fazer. Uhum. E isto é um erro. Acho que essa é a minha provocação da gente falar um pouquinho sobre essa questão, né? O sobrepeso é justamente aquele momento em que eu posso ter uma intervenção que tem maiores chances, inclusive estatísticas, de ser bem sucedida no que diz respeito a evitar a obesidade. É um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta. E uma coisa interessante, né, nessa relação, né, que o Vitor está falando, os pais devem perceber, né, quando está no sobrepeso para não chegar à obesidade, né? E nós, da psicologia, a gente fica preocupado nessa relação pais, né, filhos, né? Até que ponto há um limite aí de colocar o alimento saudável, a quantidade certa, dizer o não, olha, não pode, porque não vai fazer bem para você, e criando toda uma cultura em cima disso, para que a criança aprenda a colocar o que é bom para ela, né, para dentro e dizer não para aquilo que não faz bem. Uhum. Eu acho que essa questão é muito importante. Pois é, e aí a gente é levado naturalmente para a questão de que o que provoca a obesidade, né? Hoje as pesquisas têm indicado aí como grandes vilões essa história do sedentarismo, estilo de vida moderno, as crianças que não correm, não brincam mais, né? Ninguém joga bola, ninguém empina papagaio, né? As crianças, elas estão mais, o lazer das crianças é sentadinha no computador, com o smartphone, com isso, com aquilo. Então, esse sedentarismo parece que é um dos grandes vilões. A questão da alimentação, né? Alimentação, não só o volume da alimentação, mas a alimentação inadequada. Qualidade. Como é que é? Que fatores são, o que provoca a obesidade? A obesidade, eu entendo
como uma doença provocada por uma série de fatores. Tanto é que quando se vai tratar essa obesidade, a gente trata de forma multidisciplinar, né? Porque ela não é um problema só psicológico, não é um problema só fisiológico, nem um problema só nutricional. É um conjunto de fatores. Eu atribuo, Celeste, hoje em dia, a indústria do alimento, eu acho que ela está muito relacionada à obesidade, de forma geral, né? Porque as crianças, hoje em dia, elas não comem mais comida, elas comem produtos alimentícios, né? Você vê as mães assim, na expectativa de que a criança tenha uma certa idade, lá não sei quantos meses, para já introduzir aquele alimento que é igual a um bifinho. Olha que coisa linda, né? Aquela coisa cheia de corante, cheia de açúcar. E hoje o que a gente vive é isso, é uma pressão muito grande da indústria alimentícia. E a gente também, pela falta de tempo, por essa vida corrida que a gente leva, muitas vezes é mais fácil você abrir um pacote de biscoito do que descascar uma laranja ou uma tangerina. Então, esse fator eu acho que a gente tem que ter muita atenção. As crianças não estão mais comendo comida. Elas estão comendo produtos alimentícios com uma carga de produto químico gigante, uma carga de açúcar. Porque muitas vezes o açúcar, ele não está lá escrito açúcar, ele está lá escrito na própria fórmula infantil, né? A criança sai do peito da mãe, já entra numa fórmula infantil que, se você lê no rótulo, não tem açúcar, mas tem açúcar com outros nomes. Você vê lá maltodextrina, mais uma série de outros açúcares disfarçados, né? Então, essa criança, muito cedo, ela já tem contato com açúcar, com sódio, com produto químico. Aliado a isso, que depois de fazer esta farra toda, você não vai mais brincar, né? Você fica na frente do computador, do tablet. É uma guerra injusta, né? É uma guerra injusta, porque a indústria, ela vem para pegar mesmo, né? E pega. E pega. Você vê, os últimos dados comprovaram que mais de 56% das mães dão Coca-Cola na mamadeira para o neném. Olha que absurdo. Eu fiquei surpreso quando eu vi esse vídeo. Absurdo. Então, assim, eu fiquei impressionada, porque além dessa questão do tempo, né, de estar sendo roubado do ser humano, esse tempo tão precioso com a criança, de estar levando ela ao mercado, de estar mostrando. Hoje você pega um mamão, coloca na mão da criança, pergunta o que é, ela diz, sei lá, tangerina, tomate, abacate. Ninguém sabe mais o que é. E outra questão também, não há mais essa disponibilidade de amamentar no peito. E isso o Vitor pode, né, falar. Eu queria aproveitar que agora elas vão me agradecer muito depois dessa minha intervenção, porque existe um conceito que é muito equívoco, de que a obesidade é um problema tratado pelo endocrinologista, por exemplo. Na verdade, as causas endocrinológicas de obesidade são raras. E esse é o profissional que mais frequentemente, até por um conceito cultural, é o profissional que é médico, que é inicialmente procurado para lidar com a questão da obesidade. Até existem essas causas, mas, como eu disse, elas estão tão diluídas nas verdadeiras causas da obesidade, da epidemia de obesidade que a gente enfrenta hoje em dia, que o médico não merece ser, na verdade, o primeiro profissional a ser procurado para lidar com a questão da obesidade. É muito mais uma questão do nutricionista e do psicólogo. Quer dizer, tenho certeza aqui que elas vão ainda falar bastante a respeito do assunto, mas a obesidade infantil, assim como a obesidade do adulto, tem muito a ver com a questão da compulsão, que por sua vez é ligada à pulsão, como a Rosângela já falou no início do programa, de um desejo a ser satisfeito que o ser humano escolhe satisfazer através do consumo do alimento, mas que não é satisfeito dessa maneira. Satisfação. Essa satisfação por isso a busca é buscada constantemente, né? Mas não é o alimento em si. Né? São as questões que estão envolvidas por trás daquela ida, daquela busca de satisfação. Ansiedade que leva, né? Existe uma explicação médica para isso, né? Quando os alimentos que mais engordam e que o ser humano mais gosta de comer são alimentos à base de gordura e de sal. E, embora aqueles que, na verdade, sejam as causas da obesidade, são aqueles que são ricos em carboidrato. Mas aproveitando aqui o gancho da Josiane, hoje em dia qualquer coisa que você compra em supermercado que vende em pacote, ele é rico em 3 coisas: carboidrato,
gordura e sal. E quando eu falo qualquer coisa que vem em pacote, as pessoas pensam em biscoito que vem em pacotes, né, plastificados. Os chamados suquinhos naturais, né? Esse suco é maravilhoso, isso aqui é saudável. Se você for olhar e ler no rótulo com critério, você vai ver a quantidade absurda de sal que existe ali dentro, a quantidade absurda de açúcar. Vou fazer uma propaganda aqui do site da Rosângela, do Neapsis, que você encontra no Facebook. Ela postou um vídeo justamente, já motivada certamente por vir aqui hoje falar sobre o assunto. É um vídeo longo, mas eu peço paciência para quem for assistir. Tem cerca de 1h20. Nossa, 1h20. Mas ele tem 1h20 porque o tema realmente é um tema complexo. E os pesquisadores colocam no vídeo coisas que vão arrepiar os cabelos da nuca de quem está nos ouvindo. Coisas do tipo assim, a pessoa chega para uma criança e mostra uma lata de refrigerante e pergunta assim, quanto você acha que tem de açúcar aqui dentro? 1 saquinho? 2 saquinhos? Aí as crianças vão dando o seu palpite, depois ela chega no final e mostra, uma lata de refrigerante tem 7 saquinhos de açúcar. E aí ela disse, se eu tomar uma lata de refrigerante 2 vezes ao dia, eu vou ter consumido no final do mês mais de 1 quilo de açúcar. Então, são dados de informação nutricional que a maioria de nós, mesmo instruídos, mesmo cultos, não temos, ignoramos. Pois é, por isso que a gente, e quando a gente fala nessa questão do estilo de vida moderno, eu mesma, né, ao citar isso, acabo falando da questão do uso pela criança do smartphone, disso, daquilo, do computador, mas é muito mais amplo do que isso, né? Tem a ver, como vocês já citaram, com a vida da própria família, da mãe que agora trabalha fora, que tem que, né, não tem muito tempo para fazer comida para isso, para aquilo, é mais prático a gente comprar uma coisinha pronta que você coloca no forno, no micro-ondas e sai de lá, e aquilo ali tem as gorduras, os sódios, eu não sei o quê, e que eles são danosos, né? Como conseguir fugir desse tipo de armadilha para poder mudar o curso dessa história das nossas crianças se tornando obesas a cada dia? Por quê? Vamos ser práticos. A vida não vai mudar. A correria da vida, ela vai ser maior a cada dia, né? Essa questão da mulher saindo de casa para trabalhar, para isso, para aquilo, vai continuar, né? Porque é mesmo uma conquista da mulher. Ela quer passar por isso, né? De alguma forma, isso está vinculado a uma série de outras questões que não precisa entrar agora. Mas isso vai continuar. E aí, como é que a gente vai fazer? A indústria alimentícia, ela vai facilitar cada vez mais a vida das pessoas, oferecendo os produtos. Como sair dessa enrascada e salvar as nossas crianças, que é o objeto do nosso programa? Olha, vai falar? Não, eu ia colocar uma coisa que é o seguinte, primeiro, é uma coisa que eu gosto muito de falar, eu bato sempre nessa tecla, que eu acho que a gente precisa incorporar, parar de ler as embalagens e passar a ler os rótulos. É uma coisa que a gente tem que ter consciência disso, porque a mãe, ela é iludida. Ela pega aquele pacote, que é aquela coisa rica em vitaminas, enriquecida em vitamina C, vitamina A, né? É aquela propaganda maravilhosa. Quando você vai ler o rótulo, você vai entender que ali tem um monte de aditivo químico, que ali tem uma série de substâncias que vão prejudicar, né, o desenvolvimento dessa criança, provocando alergias, tornando essa criança obesa. Então, a primeira coisa que a gente tem que se conscientizar é disso, de passar a ler os rótulos. Te interrompendo brevemente, só exemplificando o que está falando aqui, hoje em dia é moda você encontrar no rótulo do alimento que está assim, não tem gordura trans. Como se a gordura trans fosse a única coisa ruim naquele pacote. Inclusive, há bem pouco tempo atrás, o conceito da gordura trans não era um conceito badalado. Você falava em gorduras saturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas. Então, bastava ter gordura no pacote e isso espantava todo mundo. Quando a ciência nutricional começou a ver que a gordura que mais prejudicava era a gordura trans, isso virou uma peça de propaganda ao contrário. Porque as pessoas botam lá, opa, o meu biscoito recheado, que sempre foi um problema na alimentação infantil, agora não é mais. Por quê? Porque não tem gordura trans. Então, é o que ela falou. E muitas vezes não é que não tenha. A nossa legislação, ela é uma excelente legislação do que se refere à rotulagem de alimentos, tá?
Só que a indústria, ela consegue, nas brechas e nas entrelinhas dessa legislação, muitas vezes burlar essa informação no pacote. Por exemplo, uma bisnaguinha, que a mãe adora, daquele pãozinho bisnaguinha, né? Que é maciozinho, enfim. Você vai ler no rótulo, você vai ler na embalagem, diz livre de gordura trans. Quando você vai ler, você vê que tem a gordura hidrogenada. Aí você pensa, como que tem gordura hidrogenada se está no rótulo dizendo que é livre de gordura trans? Eu me dei o trabalho de ligar para um saque desses, de fabricante de bisnaguinha. E a informação é a seguinte, que se for 0,97, se não é 1, então você pode declarar que não tem. Então você vai ali, porção de uma bisnaguinha e meia, ela é livre de gordura trans. Porque não entra no 1. Se você comer 4, bom, aí já é outro departamento. Mas no rótulo, então, dá muito trabalho. Não dá muito trabalho? Não dá menos trabalho você descascar uma banana? Você está falando abrir uma tangerina? Você está falando do pacotinho do biscoito? O pacote de biscoito, desculpa, aquele, né, plastificado, sim, né, ele equivale a 8 bisnaguinhas. Uau! Gente, é uma loucura, né? Quer dizer, tem que Salgadinho Doritos. Aproveitando, desculpa estar falando especificamente, mas é porque ele é amado nos Estados Unidos, né? Talvez seja o salgadinho no Brasil também. mais consumido nos Estados Unidos. Eu, inclusive, me lembro, levei minha filha para ver um desenho animado que mostrava o Doritos como se fosse o Eldorado, né? Então, um animalzinho comeu o Doritos, você não queria mais comer nada do que vinha da natureza depois de comer isso, o que não foge muito à realidade das nossas crianças. É isso. Mas o que é que acontece? Um pacote de Doritos tem carboidrato suficiente e gordura suficiente, carboidrato suficiente equivalente a 8 pães de sal. 8 pães de sal. E em relação à gordura, é mais ou menos um copo duplo desse de requeijão de gordura, de óleo. E a gente come isso fácil naquele pacotinho quando abre e destroça ele, né? Eu vou pressupor de que tudo que a gente conversou até agora falando sobre alimentação pode já ter provocado e estimulado a mamãe, você que está em casa, para parar para pensar sobre alimentação. Entender que a alimentação ela precisa de cuidado, precisa de uma virada e que se nós não fizermos isso, nos esforçando um pouco mais para lidar com as dificuldades do dia a dia, nós não vamos mudar o rumo dessa prosa, né? Não só as crianças, mas particularmente essas nossas crianças, elas continuarão obesas. Agora, quais são as consequências práticas dessa obesidade? Crianças que já nascem obesas muitas vezes, como lidar com essa questão? Quais são os encaminhamentos, as dicas que vocês colocam para esse tipo de problema? A gente está falando, a questão não é estética, vocês já disseram, a questão não é estética, mas quais são, na prática, as consequências físicas, emocionais que a obesidade causa em uma criança? Logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.